como vão todos? Nós estamos começando mais um programa Provocação, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. E hoje nós temos a grata satisfação de receber o professor Juarez Tadeu de Paula Xavier, ele que ensina essa ciência que dizem que está em extinção, chamada jornalismo, lá na Unesp, no campus Bauru, em São Paulo. O professor, ele teve uma experiência também na vida dele, em que ele virou notícia depois de ser alvo de racismo e também de uma facada, ou seja, de uma violência extrema. Mas a gente vai tocar nesse ponto, professor. Mas antes, eu queria mostrar um pouco exatamente daquilo que o senhor trabalha, daquilo que o senhor escreve e daquilo que o senhor fala. Eu queria primeiro perguntar o seguinte: o jornalismo nesses tempos de rede social, ele já acabou? O senhor já descobriu onde está o túmulo desse jornalismo? Eu acho que, vai ser um prazer estar contigo, Odilon. E essa é uma pergunta bastante provocadora, de fato. O jornalismo, ele não acabou e eu acho que ele tem uma longa vida. Esse debate foi um debate muito aceso no campo da academia, que opôs vigorosos pensadores no final do século passado, alguns argumentando, nesse campo mais crítico do jornalismo, argumentando que o jornalismo ele se esgotaria num determinado momento, que as suas condições de surgimento estivessem extintas, e eu dizer não, que o jornalismo é uma forma de produção de conhecimento social válido, que ao lado da ciência, da estética, tem um valor que é permanente, né? Um valor da produção do conhecimento humano. E eu acredito nisso. Eu acho que os casos que nós estamos observando, em especial agora no século XXI, mostram a necessidade de você ter um jornalismo que seja efetivamente independente, no sentido da produção de informação, da qualificação da informação, da disseminação da informação. O que nós temos que estudar hoje, que eu acho que é importante, é que ao lado de uma crise, suposta crise de um modelo de negócio, porque você tem hoje o jornalismo encapsulado em grandes conglomerados, na qual ele não faz parte do negócio mais importante do conglomerado, você tem esse problema, que é um problema sério. No Brasil, em especial, você tem um problema gravíssimo, que é o pequeno número de leitores, ouvintes, espectadores e pessoas que acompanham o jornalismo sério, de qualidade profissional, um número relativamente pequeno, e depende da publicidade. Então, você tem uma crise que vai se retroalimentando. Mas eu acho que nós vivemos hoje uma crise de jornalismo que eu gosto de chamar de epistêmica. Acho que o jornalismo corporativo ficou tanto tempo encapsulado num grupo social pequeno e não viu para além da fronteira de observação desse grupo social, que ele acabou não compreendendo os processos novos que estão ocorrendo, em especial na periferia do mundo, né? Na periferia das cidades. E aí sim eu acho que é uma crise séria, que é epistêmica. Mas superada essa crise, ele vai voltar a ter o vigor que sempre teve. As organizações sociais, as organizações culturais, as organizações de jovens, de mulheres, as organizações críticas em relação ao processo social, têm mostrado isso. Têm produzido bons conteúdos de qualidade, que vão ao encontro da expectativa das populações em condições vulneráveis e atendem sua perspectiva de informação. Então, esse jornalismo vinculado às realidades sociais, vinculado à estrutura econômica, política, social e vinculado a um segmento social que ainda hoje vive em condições de vulnerabilidade, ele está vigoroso, ele cresce e eu acho que ele aponta alternativas para a gente superar a situação que eu chamo de crise epistêmica de produção de conhecimento jornalístico. Eu acho que é temporária, é pontual e eu acho que ele caminha em direção a apontar alternativas para essa crise. Interessante que o senhor fala, quando o senhor fala desse tipo de jornalismo, a gente está falando de um jornalismo mais regional e, ao mesmo tempo, mais segmentado, aquele jornalismo de comunidade que parece que vai de encontro exatamente àquilo que a internet propõe, que é algo mais global, enfim, algo que se possa mais falar do mundo. Eu queria exatamente que o senhor pudesse tentar explicar essa confusão que existe nesse conceito.
Na verdade, é uma contradição profunda mesmo. Eu acho que para entender isso é necessário recorrer às categorias de análise do professor Milton Santos. No livro dele, Por uma Outra Globalização, ele faz uma análise muito importante da realidade. Ele vai levantando vários aspectos importantes e fundamentais. Mas eu gosto muito é quando ele trabalha com as categorias de análise. Ele trabalha com 3 categorias de análise. Numa mesma realidade, profundamente contraditória, profundamente atravessada por assimetrias e desigualdades, você tem 3 possibilidades de leituras que correspondem a realidades factuais. Uma que ele vai chamar de perversidade, outra que ele vai chamar de fabulação e outra de possibilidade. O que é perverso nesse processo todo é a confirmação desse projeto que se chama de necropolítica, muito bem definido pelo Attila Mbembe. Nós estamos vivendo um momento de profundo processo de segregação brutal de um grupo grande da humanidade. No Brasil, segundo os dados, são 38 milhões de pessoas totalmente fora de qualquer radar da política pública do Estado, né? Uma população que o Attila Mbembe vai chamar de descartável, né? A cobertura das condições dessa população ela tem sido extremamente perversa no sentido de que não aponta alternativas de incorporação dessa população no exercício da cidadania. Há uma fabulação, imaginando que é possível você produzir conteúdo de qualidade, resolver todos os complexos problemas que a comunicação tem apenas no universo da internet, no universo digital. É uma fabulação porque nós temos hoje um fosso digital muito grande, né? Uma segregação digital muito grande. A segregação que você tem no âmbito material, tangível da sociedade, você tem também no espaço digital. Então, não dá para você imaginar que isso por si só resolveria os problemas, mas ele vai dizer que existem condições de possibilidades. Eu vejo aí 3 possibilidades importantes. Primeiro, que no jornalismo corporativo, chamado jornalismo profissional, ele vai ter que romper esse mecanismo de informação segregada que ele construiu ao longo do século XX. A gente tem visto experiências muito importantes no jornalismo corporativo de tentar se aproximar da realidade da população, do grosso da população. Experiência no jornalismo impresso, experiência no jornalismo televisivo, no jornalismo da internet, não, mas profissional. A gente tem visto uma tendência a criar editorias, fazer a crítica da insuficiência da cobertura, eu acho que é importante isso. Nós começamos a perceber também a preocupação da comunicação corporativa, ela compreende que não dá mais para você ter um processo de informação que exclua a maior parte da população. A gente está falando aí de alguma coisa perto de 56% a 80%, dependendo a métrica que você usa. É muita gente excluída, não dá mais para você lidar com isso. Você vê a tentativa corporativa de poder se comunicar com essa população a partir de mecanismos muito interessantes. E a parte que eu tenho estudado mais, por várias razões, é a emergência disso que eu chamo de um exoesqueleto digital. São os vários movimentos sociais de todas as tipologias, de todas as formas de organização, né, de todas as formas de visão de mundo, que começa a se apropriar de uma tecnologia digital e vai construindo uma pauta comum, né, de observação das ações críticas em relação à sociedade e pensando alternativas importantes de superação. Então, a partir dessa perspectiva apontada pelo professor Milton Santos, acho que a gente precisa se deitar sobre essas categorias para poder observar a complexidade do processo. É perverso aquilo que se comunica para um pequeno grupo, legitimando o massacre de uma grande massa da população, aquilo que se chama hoje tecnicamente de necropolítica. É fabulação achar que a internet resolve todos os nossos problemas de comunicação, já que nós temos um fosso digital muito grande que replica aquilo que a gente vive na sociedade, mas há possibilidades importantes no jornalismo corporativo, no jornalismo que hoje se comunica com a sociedade a partir das marcas, mas, acima de tudo, na minha opinião, nesse jornalismo emergente que surge das comunidades, das periferias e dessas áreas que têm tido uma necessidade de informar as pessoas sobre a situação de desigualdade que vive parte dessa população em condições de extrema vulnerabilidade. Eu acho que é daí que tem surgido assim, respostas importantes. Professor, é possível a gente interpretar, pelas suas palavras, pelo conceito que o senhor explana, que esse modelo de negócio levado adiante pelas grandes corporações de jornalismo, a gente tem aí a CNN, a gente tem a Globo no Brasil, ele está em colapso? Tem 2 questões importantes de observar. No final do século passado, já um grupo de jornalistas norte-americanos criou um grupo de jornalistas preocupados.
o que é que eles haviam observado? Que a forma com que o jornalismo evoluiu na segunda metade do século passado levou o jornalismo a ser um negócio menor em grandes conglomerados. Ele é um negócio menor. Então, você tem lá um conglomerado da área financeira, ou da área industrial, ou da área de agronegócio, e ali um pedaço de perna que é o jornalismo. Então, segundo eles, e eu concordo com essa avaliação, você tem aí um comprometimento sério da independência de construção de narrativas. Então, você não vai cobrir os problemas que o conglomerado tem. Aí você já tem um problema sério do ponto de vista de produção de conteúdo. Eu acho que essa é uma parte importante da realidade que deve ser observada. De lá para cá, isso apenas aumentou. Né? E dentro desse campo, você tem os grandes investimentos. Por exemplo, saiu a relação da Forbes, dos bilionários brasileiros, todos ali têm implicações diretas com a imprensa. Ou eles são grandes marcas que investem nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, são grandes marcas, pessoas ligadas a grandes marcas, ou os grandes bilionários que são donos de meios de comunicação. Então, você tem aí um comprometimento, parece-nos, do ponto de vista estratégico do negócio, né, que tira um pouco da possibilidade de isenção, neutralidade e imparcialidade na cobertura jornalística. E há um terceiro fator que se agrava na especificidade do Brasil, um segundo fator que se agrava na situação do Brasil, que nós temos, historicamente, um número muito pequeno de pessoas que fruem informação jornalística. Desde lá de 1808, quando surge a Gazeta do Rio de Janeiro, que é uma revista especificamente para um grupo pequeno de pessoas do Rio de Janeiro, um grupo pequeno, né? Até hoje, né, o nosso maior jornal, uma população de quase 200 milhões de pessoas, o jornal com maior tiragem no Brasil é de 350 mil exemplares, 350 mil exemplares. No Japão, tinha exemplos lá de tiragens até 5, 6 anos atrás, os dados não foram atualizados, não sei por que razão, mas tinha tiragem de 11 milhões de exemplares, a população que é quase a metade do Brasil. Então, o fato de você ter um número pequeno de pessoas que consomem informação, porque você tem um número pequeno de pessoas que consomem marcas publicitárias, agrava o problema no Brasil, agrava seriamente esse problema no Brasil. É necessário que a imprensa pense uma alternativa que esteja pautada fundamentalmente, na minha opinião, no negócio jornal. No negócio jornal. Tem uma frase do New York Times que eu gosto bastante. Perguntaram para a direção se eles tinham receio do final, né, do jornal. E aí o Grischer do New York Times respondeu: nós não fazemos jornal, nós produzimos informação. Então, não é o jornal que é o problema, o jornal físico que é o problema. O problema é a qualidade da informação. Eu acho que nós temos que focar nisso, uma informação de qualidade que, de fato, vá ao encontro da expectativa da população para que ela se sinta contemplada com a informação veiculada. Não é fácil hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo de negacionismo, de fake news, né, de veiculação de informações industrializadas de forma mentirosa, de destruição de reputação. Então, num ambiente como esse, torna-se o problema muito mais difícil, muito mais complexo. Mas eu acho que é possível. É possível que você supere essa crise de modelo de negócio apontando alternativas a partir das experiências que estão sendo feitas, em especial pelo mundo afora, sem deixar de observar as experiências feitas fora desse universo corporativo. Eu tenho acompanhado, por exemplo, mídias vinculadas a grupos sociais que começam a ter uma certa robustez, que começam a pautar a grande mídia, né, que tem experimentações muito importantes do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, antes da emergência dessa chamada crise, em 2013, que tem todo aquele movimento que toma conta do globo, o celular era apenas um equipamento para você ligar para outra pessoa. Esses grupos se articularam de tal forma, transformaram essa plataforma em captação de informação, edição de informação, difusão de informação. Isso que nós estamos fazendo agora. Era impensável você imaginar essa função do celular antes da emergência dos grandes acontecimentos de 2012, 2013, né, que marcaram bastante a ressignificação desse equipamento, dispositivo tecnológico chamado celular. Eu acho que se a gente conseguir se debruçar sobre essa realidade e aprender com essa experiência, acho que, sem dúvida alguma, a gente consegue superar isso que se chama crise de modelos de negócio.
Eu acho que não é apenas essa crise. Acho que a crise mais séria que eu falei inicialmente é a crise cognitiva, do jornalismo que cada vez fala para menos pessoas, num círculo muito pequeno, criando uma zona de invisibilidade e compreensão para os grandes problemas sociais, para além da cápsula dessa chamada classe média que frui informação. Eu acho que essa é a grande crise. Você precisa de um jornalismo que seja capaz, de fato, de fazer a cobertura dos acontecimentos mais importantes, mais fundamentais do ponto de vista econômico, cultural, social e político de uma determinada sociedade, para que, assim, a massa da população possa, de fato, ter informação que a oriente na tomada de decisão do ponto de vista da autonomia e da cidadania, que era um dos pressupostos, um dos cânones do jornalismo desde lá do século XIX. Para que ele retome isso, ele precisa enfrentar, em especial, essa crise que eu chamo de cognitiva. Ele precisa, de fato, produzir conteúdo que vá ao encontro do interesse das pessoas, e não dê encontro ao interesse das pessoas. Professor, o senhor fala dos meios de comunicação impressos, enfim, mas hoje a gente vive, enfim, uma mudança completa do padrão de difusão da informação. Ao mesmo tempo que o senhor fala de que sempre existiu historicamente no Brasil uma pequena parcela da população letrada, enfim, que tem acesso letrada e com dinheiro para comprar jornal, ainda tem esse dado. Mas a gente observa hoje, por exemplo, existem meios de comunicação independentes que eles hoje têm uma experiência de sucesso com assinantes muito mais exitosa, por exemplo, que grandes jornais, por exemplo, como o Globo, como Folha de São Paulo. O senhor falou do New York Times, até pouco tempo ele fazia uma campanha no Facebook de assinatura por $1. A Folha de São Paulo faz uma campanha muito semelhante, por R$1,90, enfim. E os pequenos meios de comunicação, eles conseguem agregar muitos assinantes, até mais assinantes que os meios digitais dessas grandes corporações. Isso daí não é um sinal de que esse tempo de que o acesso à informação no Brasil era para os privilegiados ou para os mais iguais em relação uns aos outros no Brasil, esse tempo está acabando no país? Eu acho que tem uma mudança importante. Se você pega do ponto de vista do avanço da inclusão nesses últimos 30, 40 anos, foi muito mais que em anos anteriores. E aí, o avanço significa, do ponto de vista num dado econômico, coisas da crise, a gente já avançava nessa direção, né? Antes dos últimos 2, 3 anos, a gente avançava nessa direção com aumentos reais de salário mínimo, por exemplo, traz para o universo de consumo um número grande de pessoas. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, as políticas de democratização do acesso ao ensino, em especial no ensino superior, também foi avançando nessa direção. Então, você tinha, de uma certa forma, políticas que permitiam você superar esse poço da desigualdade, que eu acho uma coisa extremamente importante e fundamental. Essa população chega, lógico, com uma perspectiva grande de necessidade de informação. Informação imediata e informação imediata. A informação imediata é de como é que eu vou pensar o futuro. Né? Quer dizer, como é que eu penso, por exemplo, a educação dos meus filhos. Imediatas do ponto de vista de compreensão do mercado de trabalho e de outros processos do exercício da cidadania. Isso trouxe, na minha opinião, uma grande tipificação, diversa tipificação, de possibilidade de acesso à informação de qualidade. Existe uma geração que vai continuar ainda fruindo informação dentro da plataforma impressa, por várias razões. O impresso ainda tem um papel importante no universo, num certo grupo social. Hoje eu leio do digital por circunstâncias concretas, né? Não dá para você ler do jornal como você fazia no passado, né? Mas ainda existe um apelo forte do impresso, a gente observa isso. Existe um grupo de pessoas que avançam para a tecnologia digital. Uma notícia recente do New York Times dizendo que ele havia superado o número de assinantes digitais em relação aos assinantes da plataforma impressa. Né? Acho que eu gosto de trabalhar com essa ideia. Indica possibilidades de, se nós vamos ou não aproveitar essa curva de aprendizagem dada para a situação que nós estamos vivendo, é outra coisa. Mas existe possibilidade para isso. Né? Em especial, a pandemia, essa é uma das contradições, ela arrasta um número grande de pessoas para o universo digital. Né? Pessoas que tinham uma experiência analógica começam agora a trabalhar um pouco com essa experiência digital. Mas acho que é um processo de mudança, de transformação geracional, político, econômico. Por exemplo, você está vendo aqui atrás um monte de livros.
Mas hoje minha filha universitária, ela tem muito mais a preocupação de não acessa mais, né? Uma biblioteca. Tem no celular Se ela dela tiver o provavelmente mais Kindle, livros resolve do que eu tenho em tudo, né? casa, né? Como no passado, você ia fazer uma pesquisa para uma reportagem, você quase adoecia em fazer as pesquisas Verdade. naqueles arquivos todos empoeirados. Naqueles poeirados, mofo. Você faz isso hoje na internet com muito mais qualidade, né? Você acessa a Biblioteca Nacional com muito mais qualidade hoje. Então, acho que nós estamos naquilo que se chama, gosto dessa expressão, o interregno. Né? No interregno, você tem várias possibilidades apresentadas e aquela que vai ser a mais acionada depende de uma série de questões, algumas intangíveis, como, por exemplo, o comportamento macroeconômico, de como isso vai impactar os negócios ou não, a curva de aprendizado que você pode ter ou não, e alguns tangíveis, né, que são políticas públicas que você precisa avançar nessa direção. Acho que uma das coisas importantes, já apontada no Marco Civil da internet, se a gente avançar de fato para a universalização do acesso à internet, esse é um ponto de inflexão extremamente importante para a superação desse interregno. Eu acho que aí ele começa a marcar uma certa digital, em que você vai ter, de fato, digital de impressão, né? Mas você vai ter um universo digital muito mais significativo, com mais pessoas acessando essas possibilidades de informação. Eu acho que nós estamos no interregno e a superação desse interregno vai depender de aspectos macroambientais, que é aquilo que a gente não tem tangibilidade sobre ele, mas é importante para aquilo que nós estamos discutindo, e de políticas públicas tangíveis que possam ajudar a gente, de fato, a definir um universo digital mais consistente que nós temos hoje. Mas eu gosto de caminhar com certo cuidado nesse terreno para não parecer um profeta sem bola de cristal. Né? Os dados que nós temos hoje apontam várias possibilidades e acho que isso vai depender também muito fortemente das políticas públicas do ponto de vista de Estado. Você tocou uma coisa fundamental, né? Não basta apenas você querer ter acesso à informação, você tem que ter grana para ter acesso à informação. E você sabe que na classe média baixa, quando aperta o calo da crise, a primeira coisa que você corta aspecto de fruição cultural. Né? Assinatura de jornal, assinatura de revista, acaba sendo um índice importante nesse processo econômico, de você economizar. Né? Mas vai depender, acho, fundamentalmente, de termos uma política pública que permita efetivamente a universalização do acesso à internet. Que hoje, sejamos francos, ela é limitada se você pensar o universo de pessoas que tem no nosso país. Professor, a gente está falando a respeito do jornalismo, enfim, mas a gente vive hoje um tempo enorme de avanço do ódio contra vários públicos e incluindo nessa lista os jornalistas que até pouco tempo a gente sabia que existia violência contra a imprensa, contra o jornalismo, mas até pouco tempo havia, digamos assim, bolhas do jornalismo brasileiro acreditando que essas bolhas acreditavam que estavam livres dessas agressões, desses ataques, enfim. E a gente vê também que existe uma reação desigual da imprensa brasileira quando se fala em agressão a jornalistas. Há uma reação enorme, por exemplo, quando existe um ataque a um jornalista da Globo, mas não é uma mesma reação, por exemplo, que a gente observa no jornal ou de um jornalista lá de Roraima, por exemplo. Eu queria saber do seguinte: o senhor, enfim, mantém muitos contatos pelo mundo. Eu queria saber se esse tipo de fenômeno, jornalista versus jornalista, isso acontece só no Brasil. E eu queria saber do senhor também qual a explicação para esse tipo de situação permanecer ainda hoje, desse desprezo pelo ataque ao jornalista, digamos assim, de um pequeno meio de comunicação, ou considerado um meio de comunicação que não é tão relevante assim. Eu acho que a gente avança para uma situação em que essa suposta neutralidade axiológica da imprensa, ela vai perdendo força. Né? Já vem perdendo força ao longo do século XX e, na minha opinião, perdeu força substantiva no século XXI. Você precisa hoje de um jornalismo posicionado no sentido da qualidade da informação. Essa é uma disputa que vem de longe. Eu gosto sempre de frisar um dado importante,
que quando começa a perder fôlego, aquele projeto de 30 anos de desenvolvimento econômico, como os franceses chamam, de 1945 a 75, já emerge uma linha política bastante conservadora. Há um documento que faz esse marco de ação global conservadora, que é o relatório Kissinger, que ele teve um papel importante. Ele já vislumbrava a possibilidade de fazer uma disputa narrativa a partir da perda do fôlego daquele processo de desenvolvimento. É um ponto de inflexão, na minha opinião, essa ideia de disputa de narrativa que surge, na minha opinião, com força a partir do relatório Kissinger, nome do secretário de Estado dos Estados Unidos. Depois ele tem um novo ponto de inflexão, que é o consenso de Washington, aquela reunião que há na capital dos Estados Unidos, em 1989. No início dos anos 90, né? Dos grandes organismos internacionais, em que eles tiram 10 pontos essenciais para poder implementar uma nova orientação econômica pelo mundo afora. E esses 10 pontos passaram a ser objeto de desejo dos grandes meios de comunicação. Né? Toda essa chamada pauta neoliberal ou extremamente liberal, que a gente vê discutido agora, ela começa a discutir nesse encontro de 89. Todas as regras estão lá. Hoje que nós estamos discutindo, por exemplo, o limite do teto dos gastos sociais, já estava sendo discutido lá, privatização, equilíbrio cambial, e vai por aí afora, né? Uma série de... São 10 grandes regras e tal. Então, há uma disputa de narrativa grande em relação a isso, em especial nos anos 90, que você começa a ter um processo de democratização, em especial na América Latina, de enfrentamento à segregação. E um novo ponto de inflexão se dá em 2008, né, quando surge nos Estados Unidos o Tea Party, né, que é uma organização de extrema-direita, com membros da Ku Klux Klan, que impulsiona a campanha do Donald Trump. E essa discussão ela vem à tona, né, com 4 questões fundamentais, 3 questões fundamentais: a questão racial, a questão de gênero e a questão cultural. Então, o que você vem assistindo ao longo desses últimos 40, 50 anos é um acirramento de narrativas, acirramento forte de narrativas. Né? Teoricamente, o ideal é que, mesmo você estando em campos distintos de narrativas, a partir da questão profissional, você tem um grau de solidariedade. As organizações internacionais de jornalistas apontam nesse sentido. É necessário que você, como jornalista, independente do órgão que você trabalha, tenha uma função social importante, e essa função precisa ser respeitada, essa precisa ser assegurada pelo marco constitucional. Então, o ideal seria isso. Mas essa disputa de narrativa, lamentavelmente, ela dissolve solidariedade. Ela dissolve solidariedade. Aí você fica à mercê, de fato, de um processo ou de grande magnitude, como a gente viu no atentado ao jornal francês alguns anos atrás, né, que você teve uma solidariedade mundial, ou então você fica à mercê do grande veículo que você trabalha. Né? Por exemplo, hoje, nesse momento, o Luiz Nassif tem o seu blog censurado, né, pela cobertura investigativa que ele tem feito. A repercussão midiática é muito pequena, né, e é lamentável. Né? A censura ela não prejudica apenas o órgão censurado, né? Ela provoca um prejuízo substantivo para a sociedade, que se vê privada de uma informação diversificada e de qualidade, e ela vai provocando em cadeia, em cascata, um aspecto negativo nos meios de comunicação. O profissional fica mais receoso no processo de apuração, o editor fica mais receoso no determinado foco que vai dar uma determinada reportagem, a política editorial fica mais receiosa e os donos dos meios de comunicação ficam mais receiosos também. Então, eu acho que é importante recuperar a ideia central que as associações internacionais de jornalistas têm apontado. Os jornalistas precisam ter liberdade para poder desenvolver a sua atividade profissional, que é um bem social imprescindível. E todas as vezes que isso for violado, independente do tamanho do veículo, ou independente da envergadura do trabalho jornalístico que está sendo feito, é necessário ser denunciado por todos. Né? A censura, quando afeta um, afeta todos nós. Então, lamentavelmente, por conta ainda dessa disputa de narrativa, nós, em determinadas circunstâncias, não estamos tendo a força suficiente de constituir uma barreira de solidariedade a todos, independente do tamanho do veículo, que estão tendo seus direitos violados
a partir da censura, do constrangimento econômico ou da perseguição política, lamentavelmente. Acho que é necessário restaurar essa ideia generosa de que todos nós que desenvolvemos atividades de produção de conteúdo jornalístico precisamos ter assegurados a partir do marco constitucional o nosso exercício livre e crítico na produção de um conteúdo informativo que é imprescindível para a sociedade. Se conhecer o outro e exercer com autonomia e liberdade a sua tomada de decisão. Professor, quando o senhor fala de rede de solidariedade, eu me lembro de um episódio que foi quando o Lima Barreto ele lançou o livro dele, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, e ele queria causar, obviamente, o frisson pelo livro, e ele, ao contrário, causou o silêncio. Um silêncio que arrastou a uma censura que os jornais fizeram na época, inclusive a toda a obra do Lima Barreto, até praticamente o fim da vida dele. Esse tipo de solidariedade que o senhor fala, ela existiu em algum momento do Brasil? Ou essa solidariedade que o senhor tem, ela é apenas aquilo que o senhor quer alcançar, uma utopia que o senhor imagina que deveria existir? É uma utopia no sentido latino-americano, né? Se eu penso nela, eu corro em direção a ela, mas em momentos pontuais você viu isso, né? Você viu, por exemplo, do ponto de vista da imprensa republicana, em determinado momento no Brasil, no século XIX, quando você tinha a censura a um veículo republicano, havia uma certa rede de solidariedade. Você teve momentos excepcionais no período da instalação do Estado Novo. Você teve um outro momento excepcional, um pouco antes, na questão da participação do Brasil, ou não, na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, na condenação, num determinado momento, ao nazifascismo. Você teve, num determinado momento, a luta política contra a ditadura civil-militar no final desse processo. Então, há episódios que mostram que essa ação é possível. Há episódios que mostram que essa ação é possível, né? O caso de Lima, eu acho que ele é extremamente emblemático pelas circunstâncias que esse caso nos ensina. Primeiro que o jornalismo que ele produzia, a crítica que ele produzia, era contra a grande ideia central que implicava o fim, a criminalização e o fim da cultura e presença negra no Brasil. Essa ideia eugenista era a ideia central do debate que se travava nos meios de comunicação naquele momento. E o Lima fazia quase que, às vezes, um enfrentamento solitário em relação a isso. Segundo, que não era comum você ter, nessa grande imprensa de caráter mais comercial, a presença de um negro. O Lima, você tinha o João do Rio, que não tinha assumido essa característica propriamente com a mesma ênfase do A não ser o João do Rio, João né? do Rio, importantíssimo, né? Exato, que o próprio Lima criticava. Que tinham visões de mundo diferentes, né? Nesse sentido. Mas não era comum você ter na mídia, a mídia era quase a expressão dos acadêmicos, né? Dos bacharéis que tomavam conta da mídia naquele momento. Há uma questão que eu acho que é importante, que era o racismo intrínseco na estrutura social brasileira. Exato. E há, na minha opinião, uma restrição social profunda do acesso à informação que estava sendo veiculada. É o que nós temos ainda hoje. É o que você tem ainda como censura, passa por esses pressupostos. Uma crítica, por exemplo, que você faz ao chamado violências interseccionais contra mulheres, negros e pobres no Brasil, a tentativa desse jornalismo pautar essa discussão com todas as dificuldades, de uma certa forma, o isolamento das pessoas que se propõem a fazer isso dentro da grande imprensa, inclusive a imprensa corporativa, você vê de uma forma muito complicada, e, em determinados momentos, as restrições legais ao exercício do jornalismo profissional. Hoje, eu acho que tem um dado até mais complicado, que, além dessas restrições, você tem também restrições provocadas por ações sociais, de intolerância, né? De não permitir a veiculação e a discussão do contraditório, do que é diverso, vai por aí afora. Então, você tem um problema, historicamente, que acompanha a sociedade brasileira, por essa característica conservadora e de uma certa forma, violenta, né? Que faz parte da história, lamentavelmente, do Brasil, e isso tem implicado momentos de solidariedade
e momentos em que tal solidariedade não existe. Retomando um pouco da sua pergunta, eu acho que a gente precisa alimentar essa utopia. Nós, profissionais da imprensa, nós, jornalistas, nós, pessoas que trabalham com a produção de conteúdo, temos que alimentar a utopia que nós precisamos, a despeito das nossas visões de mundo, a despeito das nossas percepções diferentes do mundo, desde que sejam ideias contraditórias, mas que assegurem o exercício do Estado democrático de direito, nós temos que ter um grau de solidariedade entre nós. Né? Nós precisamos disso. Quem quer romper com o Estado democrático de direito fica fora da legislação, né? Em especial no que nós vivemos hoje no Brasil. Mas aqueles que hoje, tendo visões políticas diferentes, comportamentos diferentes, leitura de mundo diferente, mas que advogam a necessidade no Estado democrático de direito, onde a imprensa pode ser plural, diversa e mais colorida, né? Precisa ter a solidariedade de todos aqueles que acreditam nesse legado, é fundamental. Mesmo porque o jornalismo ele não progride numa sociedade que não seja uma sociedade democrática de direito. A experiência que a gente viu no século XX e parcialmente no século XXI mostra isso. Uma sociedade onde não vigem as características fundamentais da sociedade livre, democrática, crítica, assegurada por uma Constituição com essas características, o jornalismo ele não existe. Né? O jornalismo chapa branca é o não jornalismo. Professor, o senhor falando a respeito de racismo, e aí eu queria colocar em pauta aquela situação extremamente constrangedora pela qual o senhor passou, tanto o episódio de racismo como a violência que acabou em facada. Enfim, o senhor foi chamado de macaco e recebeu uma facada, depois disseram que o rapaz que atacou o senhor, na verdade, era uma pessoa doente, um esquizofrênico, etc. Anos depois desse episódio, quando o senhor analisa, eu imagino que o senhor deve ter tido a curiosidade de ver a repercussão do caso, enfim, acompanhar a repercussão do caso, tanto nacional como internacionalmente. O senhor percebeu, no seu caso, a formação dessa rede de solidariedade? E eu pergunto também, o senhor identificou em meios de comunicação ou entre jornalistas aqueles que acreditavam que o senhor merecia a facada? O que eu vi é o seguinte, na minha percepção, né? Eu sempre disse, e desde os episódios lamentáveis, que eu não era uma vítima. Eu sou um ativista em defesa dos direitos humanos, né? Com foco na questão interseccional, na defesa dos direitos de gênero, de setores sociais em condições de vulnerabilidade e da questão étnica-racial. Eu nunca me considerei uma vítima, me considero um ativista acadêmico, político, social dessas causas. Né? Uma segunda coisa importante é que eu acho que o acontecimento ele se deu num clima diferente. A sociedade brasileira estava mergulhando numa disputa de narrativas de ódio, pautada pelo ódio, né? Da intolerância intolerante. Né? Não era apenas eu não tolerar, mas eu querer que a minha intolerância se constituísse em ponto primordial da negação de direitos. Né? Eu acho que se deu nesse momento, no momento de muita violência e contradição de narrativas, se deu nessa situação. Havia um episódio importante, cerca de um ano antes, que foi a morte do mestre Moa do Catendê, né, numa discussão política em Salvador, né, numa situação diferente, mas também envolvendo o mesmo tipo de agressão física. Então, você tinha aquela situação específica que ainda fazia parte do imaginário social, porque chocou todo mundo, chocou de forma extraordinária, e tinha o fato de ser no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Então, isso fez com que houvesse uma grande repercussão daquele caso, por várias razões e circunstâncias. Eu acho que aquilo que o professor Milton Santos usa como categoria aconteceu entre nós, né? Do ponto de vista da ação. Houve um grupo pequeno, que eu não posso chamar de jornalistas, foram pelas redes sociais, né? Eu não vi nenhum jornalista se expressando contrário à solidariedade em relação a esse caso, mas grupos sociais pontuais, né? Um pequeno grupo, como tem acontecido lamentavelmente no Brasil, em todas as coisas. A gente viu até agora a industrialização de uma ação como essa, feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro em relação às críticas na saúde, né? Quer dizer, uma coisa absurda. Exato. Isso.
que você associar o debate democrático. Então, um grupo pequeno, né, um grupo que eu acho que exercitou um pouco essa da fábula, é assim mesmo, mas a gente consegue avançar, nós estamos avançando e tal. E um grande grupo, Minimizando, né? esmagadoramente, é um grupo que solidarizou-se com aquela condição. Eu não acho que é uma solidariedade especificamente ao Juarez, mas uma solidariedade a uma pessoa que sofreu uma violência em função do seu ativismo, uma solidariedade ativa em relação a isso, que foi muito maior, né, que não permitiu que essas supostas brechas de ódio tivesse qualquer tipo de relevância na discussão que foi feita, né? O que me parece importante é o resultado de toda essa discussão. Eu acho que contribuiu enormemente para o Brasil para que a gente deixasse de aturar essas violações de direitos, né? Nós temos assistido um número grande de pessoas que têm denunciado, praticamente toda semana tem um caso de racismo, não que não existisse antes, mas que as pessoas decidiram denunciar. Eu acho que isso é positivo, né? Casos como aquele que eu estive envolvido e outros casos também, acho que ajuda nesse debate, ajuda num debate importante do ponto de vista legal, né? Nós conseguimos criminalizar o racismo na Constituição de 1998, mas na hora em que ele vai ser regulamentado, que recupera-se uma ideia contrária ao princípio da lei, ao espírito da lei que a gente pensava naquele momento, recupera-se a ideia da injúria racial, né? Se o racismo ele é imprescritível, já a injúria ela é prescritível e afiançável. Então, você abre uma brecha, porque lá na ponta quem vai instaurar o processo é um delegado que nem sempre está alinhado ao debate contemporâneo e moderno sobre a questão de enfrentamento ao racismo, como existia no caso das mulheres, por isso a necessidade da delegacia específica das mulheres, né? Os operadores de leis, às vezes, não estão alinhados ao que há de mais avançado na discussão sobre aquela questão legal. Então, trouxe esse debate, acho, de uma forma importante. Se questiona hoje a necessidade de você fazer uma aproximação. O Supremo Tribunal Federal já fez essa equivalência em determinados momentos, então acho que é positivo isso. E acho também que é positivo que a sociedade, no seu conjunto, pretos, pardos e brancos, compreendam que o racismo, isso que é um dado importante, ele não é um problema que afeta especificamente os pretos e pardos. O racismo ele é uma chaga na sociedade, né? Um grande pensador, um médico, psiquiatra, Frantz Fanon, que acompanhou esses processos, em especial na Argélia, ele vai dizer que o racismo é uma doença que afeta os dois grupos. Aqueles que são afetados pelo racismo, que acaba criando uma noção de menor-valia, e aquele que é beneficiado pelo racismo, que cria uma ideia de supremacismo. Numa sociedade tão desigual, onde você tem quase que 60% da população nessa situação de violência, os dois lados vivem situações que não são equivalentes, mas situações que provocam violência contra esses grupos. Então, a luta contra o racismo é uma luta da sociedade brasileira, né, que implica também a responsabilidade dos segmentos da parte da população branca, como nós temos visto nos Estados Unidos. Uma parcela considerável de jovens brancos indo à rua para fazer a crítica ao racismo. A gente viu isso na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Bélgica, até no Japão. Nós vimos isso, né, uma denúncia nesse sentido, e na Coreia, que eu não imaginei que a gente fosse assistir manifestações com bases solidárias, né, com a plataforma do Black Lives Matter. A gente viu pelo mundo afora com esse conteúdo. A luta contra o racismo é a luta de todos. E na sociedade brasileira, eu acho que é importante. Então, esse episódio, eu acho que ele deu robustez a outros episódios que vinham acontecendo anteriormente e que aconteceu, lamentavelmente, posteriormente, que traz para um cenário de debate a necessidade de todos nós enfrentarmos o racismo. Então, pensando como o professor Milton Santos, isso ajuda você a enfrentar a perversidade, superar a fabulação e criar novas possibilidades de enfrentamento ao racismo na sociedade brasileira. Professor, o que é que o senhor acha dessa ideia de que só quem pode falar de preto no Brasil é o preto? Eu acho que tem uma questão que acho que é importante considerar nisso, né? Falar contra o racismo, todos nós devemos falar. Acho que é importante, é fundamental. É onde nós estamos. Onde nós estamos, nós devemos falar em relação a isso. E entender, eu acho que é uma questão ética que eu acho importante.
Quem levantou esse debate há uns anos atrás foi o professor Cornel West, um pensador, crítico, ensaísta, filósofo norte-americano. Ele diz o seguinte: nós precisamos trazer para esse debate uma dimensão ética importante, né? Que implica dizer o seguinte: poder falar, eu posso falar tudo. O que eu devo avaliar é se eu devo. Né? Se eu devo falar em determinados lugares, em determinadas circunstâncias, em determinados momentos, se eu devo. Né? A mesma coisa em relação a utilizar utensílios ou recursos estéticos de outros grupos sociais. Né? Que solidariedade efetiva eu tenho com esses grupos? Né? Eu devo fazer isso? Né? Essa questão que eu acho fundamental. Né? O problema não é quem pode eu falar. Né? Na minha opinião, é que a pessoa precisa avaliar a circunstância na qual a sua fala é emitida e como ela pode ser debatida e incorporada pela discussão política social. Eu acho que aí você tem um certo cuidado. Né? Eu acho que é importante considerar isso. Né? Por exemplo, a mulher negra é o ser mais violentado na sociedade brasileira. Né? É ela quem deve falar fundamentalmente desses aspectos. Não significa que eu não posso, na minha reflexão, na minha ideia, na minha produção acadêmica, na minha produção política, solidarizar-me com essa luta. Não é no sentido da solidariedade de você hipotecar. É compreender que parte dessa luta é a minha luta, né? da minha esposa, da minha filha, como foi da minha mãe. Acho que isso é importante. Mas eu devo, em determinado momento, em determinada circunstância, emitir determinadas opiniões, e essa é uma questão fundamental. Né? Você não pode, penso eu, aquilo que nós estamos falando anteriormente, imaginar que existe uma neutralidade axiológica sobre aquilo que você fala, ou a opinião que você emite. Tudo que você fala e que você emite tem impactos e consequências sociais. É importante que, em um determinado momento, eu devo fazer isso ou não? Eu penso sempre na seguinte situação: nós estamos todos no mundo inteiro atrás de uma solução para poder conter a expansão dessa pandemia, que é o acontecimento global mais significativo, com certeza, dos últimos 200 anos. Né? Apesar de a gripe espanhola, supostamente espanhola, que ela não é espanhola, surgiu dos Estados Unidos, ter matado muito mais gente, essa que nós estamos fazendo agora praticamente parou a economia. Praticamente parou as condições, relações globais. Acho que a globalização trouxe também esse fato. Então, num contexto como esse, eu devo, como representante máximo da República Federativa do Brasil, dizer que as pessoas vão tomar vacina ou não de acordo com a sua vontade pessoal? Não é que eu não possa dizer em determinados momentos, mas eu, como representante máximo do Estado, eu tenho que pensar se eu devo ou não fazer isso. Né? Nós vimos como, no enfrentamento à polio, a importância da vacinação foi fundamental para erradicar essa doença no Brasil. Então, essa eu acho que é a mesma questão daquilo que nós estamos passando. Não é só preto que deve falar sobre a questão do racismo, mas em todo momento, o não preto deve pôr a mão na cabeça e falar: cara, será que eu devo? Será que eu contribuo? Será que eu estou sendo solidário? E foi legal que o Cornel West, quando ele vai observar isso, ele viu o seguinte: muitos alunos brancos dele incorporavam a estética dos alunos negros, o boné dos times de basquete, de beisebol, as camisetas, o jeito de andar, o hip hop, a fala, a linguagem, mas não eram, esses alunos brancos, solidários à violência brutal que se abate sobre o jovem negro norte-americano. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é fundamental ser pensado, né? Quer dizer, restaura, na minha opinião, uma ética deontológica fundamental para quem se propõe a emitir qualquer opinião. Devo? Né? Contribuo? Acho que essa é uma questão fundamental para a gente poder conversar. Né? Não é só preto que fala sobre as questões de preto, tem um papel importante para o branco no enfrentamento ao racismo, mesmo que o racismo foi inventado pelo branco e retroalimenta os seus privilégios, então ele tem que falar sobre o racismo, mas eu acho que tem que sempre colocar uma preocupação fundamental. Devo? Né? Isso tem implicação negativa para as pessoas que sofrem violência sistêmica na sociedade brasileira? Eu acho que esse tipo de comportamento ético deontológico ajuda a gente a calibrar nosso comportamento e nosso discurso. Professor, tem uma frase que o senhor disse no dia 21 de novembro de 2019 ao Estadão. O senhor disse assim:
Eu tenho dito, não é possível que um negro no Brasil nunca tenha passado por situação de racismo. Como é que o senhor explica o fenômeno do negro de extrema-direita que chama racismo de vitimismo? Eu acho que é um produto, um subproduto do racismo, mesmo ele não admitindo. Há um dado importante, uma discussão que surgiu nos Estados Unidos nos anos 70, que eu acho extremamente importante, que eles cunharam a expressão do racismo estrutural. Tem sido muito repetido pelos meios de comunicação, mas pouco compreendido. O que me parece uma ideia profundamente significativa da ideia do racismo estrutural. Ele é um fenômeno sistêmico, né? Ele é fundante, porque ele funda instituições, todas as instituições tangíveis e intangíveis são fundadas pelo racismo no Brasil, né? Desde do arcabouço legal até os mecanismos de repressão e encarceramento, até a nossa forma de compreensão cultural da realidade social brasileira, né? Que inventou no século XIX o racismo científico, que reproduz as barbaridades que a gente vem assistindo na sociedade brasileira. Então, ele funda instituições, ele estrutura o acesso das pessoas ao exercício da cidadania, né, distribuindo privilégios para os grupos incluídos e violência para os grupos não incluídos, e ele é replicado no dia a dia. Então, ele é um processo sistêmico e todos nós, numa sociedade em que o racismo é sistêmico, vivemos as circunstâncias da violência racial. Um negro de extrema-direita, ao advogar ser contra as lutas políticas da população negra, eu acho que ele é a vítima da perversidade do racismo, que é a negação absoluta dos seus pressupostos de identidade, de ancestralidade, de responsabilidade comunitária e responsabilidade social que tem como negro, né? Eu acho que esse pensamento é um subproduto do racismo. Fanon já falava sobre o auto-ódio. Né? O racismo ele é tão perverso que ele provoca em determinados segmentos da sociedade negra o que Fanon vai chamar de auto-ódio. Né? O negro que se odeia. Né? Eu até escrevi, quando surgiu essa história, que a pessoa que estava enunciando essa fala é como se fosse um supremacista branco encarcerado num corpo negro, né? E como um narciso atormentado era obrigado a olhar sua cara negra diante do espelho todos os dias e não conformidade com esse fenômeno. É uma pessoa torturada. Né? Você não precisa, obviamente, concordar com todas as pautas que todos os segmentos sociais apontam do movimento negro. Você pode e deve ter visões diferentes, ponto de vista diferente, mas negar a materialidade já comprovada historicamente, materialmente, culturalmente, politicamente, legalmente, da violência provocada pelo racismo, é quase que uma síndrome. Né? Uma síndrome de um supremacista branco acorrentado num corpo negro, né? E o inconformismo dessa situação material que o aprisiona. Eu acho que é mais um problema cognitivo do que propriamente de negação do racismo, né? Cognitivo no sentido de, lamentavelmente, abrir mão da compreensão de determinadas situações e circunstâncias. Por isso, minoritário. Quem pensa dessa forma é minoritário, independente da sua filiação partidária, é minoritário, né? Porque os negros sentem todos os dias a replicação da violência, do preconceito, que é essa visão de menor-valia do negro, de discriminação racial, que é a segregação física e conceitual. Por exemplo, você chega num lugar, no banco, a porta do banco trava, você está andando de um lado da rua, a pessoa atravessa, a pessoa, quando não pode atravessar, segura a bolsa, segura o celular. Todas essas micro-violências os negros sofrem no dia a dia e sofrem a violência sistêmica da brutalidade e do racismo. Por isso que essa visão contrária à percepção do racismo é minoritária. É quase que um fenômeno isolado de pessoas que, na minha opinião, perderam a capacidade cognitiva de compreender a magnitude do racismo e como ele deformou tão profundamente sua psique que ele já não consegue nem mais ser solidário, não é com o seu povo, ele não é mais solidário com ele mesmo. Hoje, o governo Bolsonaro, que ele tem o desejo de acabar com a Fundação Palmares ou de refundar
um movimento negro de extrema-direita no Brasil? Eu acho que também é um debate que aquilo que a gente começou um pouco atrás aqui na nossa conversa, que é essa emergência desses discurso de extrema-direita de 2008. Ele pega três questões fundamentais: a questão étnico-racial, a questão da cultura, de um suposto marxismo cultural, né, e a questão do comportamento de gênero. Essa foi uma pauta comum da extrema-direita pelo mundo afora. Foi assim na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Bélgica, foi assim nos países vizinhos da América Latina, foi assim no Brasil. Essa é uma visão que recupera uma ideia dos pressupostos políticos do nazismo lá atrás, né? De entender e compreender o adversário como inimigo a ser destruído. Todos os setores que têm uma visão crítica em relação a essa política não são vistos como adversários, são vistos como inimigos. Então, acho que é uma obsessão que não tem mais sentido no século XXI, na minha opinião, encarar adversário... Repetir minha luta, né? Sim, é isso está lá. Quando você pega, por exemplo, transforma o seu adversário em inimigo, que deve ser destruído, a ideia é você destruir tudo. Você não tem proposta, não tem projeto civilizatório, você não tem projeto que deve se firmar no horizonte de uma sociedade democrática, você quer destruir. Eu acho que o que vige como estratégia fundamental é destruir, não a Fundação Cultural Palmares, que é uma instituição do governo, instituída pelo governo, mas é destruir o senso de crítica e resistência da população negra, que é amplamente majoritária na sociedade brasileira e que, em função de um passado escravocrata, pautado no genocídio, no etnocídio, no epistemicídio, se vê numa situação, circunstâncias de enfrentar essa barbaridade. É sempre importante lembrar que, no início do século XX, o projeto enunciado por João Batista de Lacerda no Congresso Mundial das Raças, realizado em Londres, em 1911, era, em 100 anos, acabar com a presença física do negro, ou seja, pretos e pardos não existiriam mais na sociedade brasileira. Um outro pensador importante dessa época, que viveu durante muitos anos, Renato Kell, chegou a defender a esterilização em massa de negros e pardos. Então, o projeto era acabar com a presença física de negros na sociedade brasileira e era acabar com a presença da cultura negra brasileira. E você organizou um Estado que privilegiou o acesso de um segmento social, que foram fundamentalmente os imigrantes que chegaram no Brasil entre 1870 e 1930, no acesso ao mercado de trabalho, segregando brutalmente a população negra, no acesso aos espaços de cultura, a formação cultural, no acesso ao território. Todas as cidades passaram por esse processo, em que a população não branca foi chutada para a periferia e esses espaços foram ocupados pelo recém-imigrante que chegava no Brasil, e na transformação de tais privilégios em direitos políticos. Então, numa situação como essa, não é a fundação que está sendo atacada, não é a instituição, o prédio que está sendo atacado, mas o que ela representa, que é um histórico de luta, de resistência e de afirmação política de negras, negros, pretos e pardos na sociedade brasileira, na defesa do seu processo de reumanização permanente, já que o racismo provoca a desumanização de amplos setores da sociedade brasileira. É isso que o governo pretende, enfraquecer o enfrentamento de um grupo social que tem sido no Brasil o mais importante educador das relações étnicas raciais. O movimento social de negros ele é um movimento educativo, como diz a professora Lina. Ele educa a sociedade brasileira sobre a importância das relações étnicas raciais. É isso que essa tentativa do governo tenta destruir, a resistência política desse grupo social que sempre foi marginalizado e a tentativa de desumanização desse grupo que, na sua ação política, procura se reumanizar. Eu acho que é isso que o governo está tentando atacar ao atacar a Fundação Cultural Palmares. Professor Juarez Xavier, da Unesp de Bauru, eu queria agradecer imensamente a sua presença em nosso programa, lembrando que nós estamos na Repórter Nordeste TV, no programa Provocação. Também você curte e compartilha a nossa programação aqui pelo YouTube e também percebendo que tudo isso faz parte do portal
repórternordeste.com.br. Professor, forte abraço, até a próxima, parabéns pela luta. Agradeço o convite, coloco-me à disposição, acho importante e relevante esse debate, em especial na região Nordeste, de grandes e fortes presenças de raízes negras, de todas as raízes afrodescendentes que encontraram no Nordeste um espaço de acolhimento e reprodução. Muito obrigado pelo convite. Muito grato, professor. Até a próxima. Até a próxima.